Começa. Gravando. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho, mais especificamente o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título que tem Fora da Caridade não há salvação, do Evangelho de Lucas 10 e Mateus 13, onde eles citam o maior mandamento. Quando nós estudamos a vida de Jesus, a passagem que ele teve aqui na Terra, nós vamos descobrir vários aspectos e muitos interessantíssimos. Existia o conhecimento que o Messias seria enviado naquela época. Assim como hoje, para aqueles que acreditam, que são cristãos, acreditam em Jesus, muitos fenômenos acontecem nas nossas vidas e nós ficamos, será que é mesmo? Será que não é? Será que realmente está acontecendo? Será que Deus está mais perto de mim? Será que essa dificuldade é como se Deus estivesse querendo que eu mostre a minha força, a minha capacidade de resolver aquela questão? São perguntas interessantes para que a gente possa refletir. E naquela época, o Messias esperado era procurado em todos os cantos. E Jesus, fazendo as suas oratórias, todo momento ele era questionado, todo momento ele era testado. Em determinado momento, um chamado doutor da lei, que eram pessoas que estudavam bastante a religião, todos aqueles costumes, todos aqueles hábitos religiosos que existiam na época, as escrituras, ele fez um questionamento a Jesus, perguntando: Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu: nós vamos resumir em 2. Respondeu mais ou menos assim, né? Vou resumir em 2. O primeiro, amar a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua fé e de toda a sua força. E falou um segundo dizendo que era semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí estão reunidas todas as leis e todos os profetas. Então Jesus mostrava que a existência daqueles 10 mandamentos, de uma certa maneira, podia ser resumida em 2. E o mais interessante é que esses 2 mandamentos, aquele que fala de amar a Deus e aquele que fala de amar ao próximo como a si mesmo, eles estão unidos. Um não existe sem o outro. Não tem como nós dizermos nos dias de hoje, por exemplo, e sempre, que amamos a Deus, que conhecemos a Jesus, que buscamos seguir os costumes cristãos, se nós não amarmos o nosso próximo. Até esse ponto, Jesus acaba explicando qual é o maior mandamento, mas eles não paravam por aí. Outro doutor da lei acabou fazendo uma nova pergunta: mas como saber quem é o nosso próximo para ser amado? E aí Jesus conta uma historinha, uma forma de parábola, que eu vou trazer para os dias de hoje, com as minhas palavras, que dizia: um viajante passava pela estrada. Esse viajante foi atacado, foi roubado, foi machucado. Passa um outro viajante por ele, olha e passa distante. Passa um segundo viajante, também olha e passa distante. E o terceiro viajante vem, acolhe aquela vítima ferida, leva até um lugar de socorro, cuida das feridas, paga para alguém cuidar daquela pessoa, daquela vítima, paga ainda para que dê banho, dê roupa, dê alimento e ainda diz: cuida dele que quando eu voltar eu acerto toda a dívida. Jesus conta essa história mais ou menos assim e faz uma repergunta ao doutor da lei. Para você, doutor da lei, qual desses 3 te parece o mais próximo que eu citei no mandamento? E o doutor da lei diz: é aquele que ajudou a vítima. E Jesus responde então, completa. Vai então e faz o mesmo. Então nós percebemos que as parábolas que Jesus mostrava sempre traziam um ensinamento próximo da época, mas serve para hoje de maneira simples, de maneira clara. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há como dizer que nós seguimos a Deus, que nós seguimos a Jesus. Agora, nos dias de hoje nós poderíamos perguntar:
O que é caridade? Que tipo de caridade Jesus estaria relembrando no seu evangelho até os dias de hoje? Todas elas. Caridade material, caridade espiritual, caridade moral. Caridade material, que é o que é mais divulgada, que é você dar um alimento, que é você ajudar as outras pessoas, é super importante. Mas existem as outras caridades. A caridade espiritual da prece pelo próximo, da preocupação com as outras pessoas, e a caridade moral, ser fraterno, ser benevolente, ter espírito de sacrifício para ajudar as pessoas, não viver somente segundo os seus interesses, mas ceder um pouco do seu tempo para ajudar outras pessoas. Enfim, caridade existem várias formas de se praticar. Outro ponto que nós não podemos confundir dentro desses ensinamentos de Jesus é que a caridade ela é importante, mas ela não é o mais importante. Aqueles que trabalham com filantropia percebem que na hora de você praticar a caridade, exige um conjunto de outras regras para apoiar aquele ato. E esse conjunto de atitudes leva esse praticante da caridade a ter mais paciência, a ter mais tolerância, a aprender a trabalhar com outras pessoas e tantos outros aspectos importantes para o conhecimento humano e para o desenvolvimento da humanidade. Esse ato de caridade em conjunto faz com que a gente lembre também de uma parte do Evangelho de Jesus que ele diz que quando as pessoas estivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. Então, quando nós praticamos a caridade em conjunto, nós crescemos muito como seres humanos. E interessante também, quando se é caridoso, é como se fosse um forno que irradia aquela energia que se espalha. E aqueles que precisam sentem essa espécie de calor e atrai para perto dele a oportunidade de ajudar. Então eu pergunto você aí que me assistiu até agora, você pratica a caridade? Você tem feito alguma coisa pelo próximo? E esse próximo muitas vezes começa pela sua própria família. Não estou falando de dar dinheiro, de ir além, de ter consideração, de ter realmente aquele amor verdadeiro, desinteressado pelo próximo. Pense nisso, participe dessa corrente do bem. Se alguma coisa de ruim acontecer com você, na sua vida, alguma dificuldade, corte essa energia, transforme essa energia no oposto, na energia do bem. Participe com a gente na corrente do bem. Nós aqui do Abrigo do Caminho estamos procurando criar essa corrente do bem constantemente. Um grande abraço e até a próxima!